Prezados alunos, falando sobre pré-modernismo, hoje é esse o nosso assunto literário e já de imediato antecipando que, na verdade, assim como o quinhentismo, né, quando a gente fala sobre quinhentismo lá nas escolas passadas, que não era exatamente um movimento literário, mas um momento histórico, cultural, para o pré-modernismo mais ou menos a mesma coisa, a mesma lógica, a mesma explicação, que não é exatamente um movimento literário, né? Mas basicamente é um momento de transição, né? Um período em que há uma espécie de ruptura com o academicismo, né? Com aquele estereótipo literário que até então, né, a gente estava acompanhando com classicismo, neoclassicismo, escola parnasiana, simbolismo, né? Então agora a gente percebe justamente isso, essa quebra lá do simbolismo com uma literatura que se propõe ao marginal, que se propõe a inovar, né? Fortemente influenciada pelas experimentações artísticas da Europa, o, o pré-modernismo ele se propõe justamente a isso, né? A experimentar, né? A quebrar os paradigmas. Por isso que é tão comum nos textos pré-modernistas, né, a linguagem coloquial, a linguagem simples, né, os regionalismos, o nacionalismo e a presença marginal de certos personagens, como o caipira, o matuto, o mulato, né, o preto, a mulher, o adúltero, né, esses personagens eles fazem parte agora desse novo cenário literário. Principais autores seriam Euclides da Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato e Lima Barreto. Sobre o Euclides da Cunha, a gente tem uma obra fantástica, né? o Sertões, na verdade é um livro sem igual, difícil de ser lido, mas é na verdade um retrato de uma guerra, né? Dividido em 3 partes, Terra, o Homem e a Luta. Nessa obra a gente vê ali o registro que foi a Guerra de Canudos. E não havia, né, comentado até então, mas vocês vão perceber que esses autores eles estão ali num momento de efervescência, né, de uma situação até então ainda não vivida pelo Brasil, né, a gente tem as revoltas, quase todas estão acontecendo nesse período também, revolta chibata, da vacina, a questão ali política, né, envolvendo o café, né, a disputa entre Minas e São Paulo, né, e um dos autores até interessantes que a gente precisa refletir com atenção aqui é Monteiro Lobato, né, que escreveu, não existe um livro chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, mas uma coleção de livros, são 12 livros, né, divididos em parte A e B, né, é uma coleção de livros muito interessante, né, nesses livros tem uma parte que é mais didática, em que os personagens do sítio, inclusive comentam, né, sobre, por exemplo, o petróleo, sobre as indústrias, sobre as fábricas, né. Por isso, o Monteiro Lobato foi considerado louco na época, mas ele, na verdade ele era um visionário no seu tempo, né. E ele tem um outro livro chamado Urupês, que é uma coletânea de contos, inclusive o personagem Jeca Tatu, ele aparece em um desses contos regionalistas, né, do Monteiro Lobato. O Graça Aranha escreveu o livro Canaã, né, em que ele retrata ali a migração, né, dos alemães no Espírito Santo. Por fim, o nosso último autor pré-modernista seria o Lima Barreto, com o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é um livro sem igual, em que ele vai questionar a questão do nacionalismo ufanista, né? O Policarpo Quaresma é um personagem que ele é muito preocupado com as questões nacionalistas. Na visão dele, por exemplo, a gente tinha que cantar o hino nacional todo dia de manhã, as nossas roupas deveriam ser todas em tom de no tom das cores da bandeira do Brasil, por exemplo, talvez, ou até mesmo em vez de falar o português, o tupi-guarani, né, e ele é considerado louco e nacionalista ufanista, condenado à morte por isso, né. Então é um livro interessante.
Então esse é o nosso primeiro contato com os autores e com o pré-modernismo, mas avançaremos sobre esse assunto. Grande abraço, valeu!